Livre voltando, e como a gente tinha comentado no bloco passado, vamos falar sobre um tipo de respiração que principalmente as crianças acabam sofrendo mais com ela, que é o respirador bucal ou respirador oral, né? Esse doutor Sérgio Tadeu, otorrinolaringologista, que está aqui no Tarde Livre para tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto. Primeiro, o que é essa denominação? Respirador oral, respirador bucal, vai dizer que a criança está respirando só pela boca, o nariz está ali só como um enfeite, um parceiro? Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos, tudo bem, cara? Cara, então assim, essa nome, né, assim, pode ser chamado tanto de respirador bucal como oral. Teoricamente fica bem entendível os dois, né? Os dois termos. Porque antigamente era mais conhecido como bucal, mas atualmente a tendência de todos os especialistas é chamar mais de respirador oral. Tanto a parte dos otorrinos, dos médicos, como fonoaudiólogos, dentistas. E tem que ter uma parceria entre o otorrino e o dentista para poder dar um diagnóstico preciso desse problema? O diagnóstico é basicamente médico mesmo, só que o tratamento ele pode envolver várias profissões, várias especialidades de saúde. Principalmente o médico, o dentista e o fonoaudiólogo, são os que trabalham mais em conjunto. O que é que pode causar essa substituição da respiração nasal pela respiração oral? Então o nariz ele é muito importante para a respiração, porque é nele que é feita a filtração do ar, o aquecimento e a umidificação. Então é uma respiração mais fisiológica. A gente começa a respirar muito pela boca, primeiro dá uma sensação de cansaço muito grande. E resseca, né, a garganta? Resseca demais. Você pode acordar com a garganta ardendo, ressecada. Para quem trabalha com voz você está com péssima, crise de garganta, você dorme com a boca aberta, você acorda no outro dia, parece que você está com uma crise de garganta. Exatamente, às vezes dá aquele pigarro mais crônico, né? Então acaba sendo realmente bem maléfico. Então o principal ponto é saber assim, as causas da respiração pela boca em crianças e adultos acabam sendo um pouco diferentes. E a doença é mais prevalente na infância do que nos adultos. Então o principal ponto é identificar onde é que está o problema. Por que essa criança ou esse adulto está respirando mais pela boca e não pelo nariz. Mas isso ocorre durante todo o dia ou só no período em que ela vai dormir, por exemplo? Pronto, depende da intensidade do problema. Às vezes, a maior parte das vezes, assim, a maior frequência acontece à noite. Então, quando vai dormir à noite, ela pode começar a ficar de boca aberta e roncar. E muitas vezes babar porque está de boca aberta. Isso é normal da criançada, né? Até uma certa idade é normal ela ter um ronco ou não. A criança roncou, você tem que estar em alerta. Se for um ronco que persiste, uma respiração pela boca que persiste, já gera um sinal de alerta. Às vezes quando está no momento de gripe ou no momento de uma alergia bem leve, pode acontecer. Mas se persistir, estiver acontecendo todo dia, já merece alguma investigação. A posição que essa criança dorme pode facilitar a essa respiração errada? Isso serve tanto para adulto como para criança. Então a posição, se a pessoa dorme de boca aberta ou ronca, a melhor posição para ela é dormir de lado. Porque evita o efeito da gravidade, que acaba derrubando a língua e derrubando o céu da boca. E causa um certo obstrui tudo, né? Pronto. Tapa tudo, a pessoa vai ficar... Aí que piora mais ainda o quadro. E aí como é que começa o tratamento? Você vai no otorrino e faz que tipo de exames? Então o pediatra otorrino acaba identificando mais esses casos infantis. Então você tem que partir assim para identificar o problema. As causas mais comuns de respiração oral na criança seria a rinite alérgica e o aumento da adenoide e da amígdala. A adenoide é uma carninha que fica atrás do nariz e se ela crescer demais, ela pode dificultar a passagem do ar pelo nariz. Os famosos adenoides. Ainda se faz muita cirurgia de adenoide? Antigamente se fazia demais. Hoje você está sendo um pouco mais criterioso nas indicações. Mas é um tratamento ainda bastante feito. Acho que talvez seja a cirurgia ainda mais feita pelos otorrinos. E é uma cirurgia de risco? A criança tem que tomar medicação, anestesia geral, fica internada, tem uma recuperação lenta e tudo? Na verdade é uma relação custo-benefício. Hoje em dia, assim, você deixa a cirurgia para o último caso. É uma cirurgia assim, de médio porte, o risco é mínimo, mas você não vai dizer que não existe risco. Existe realmente um risco, mas... Por onde é feita a cirurgia? Por aqui ou pela boca? É feito pela boca. Pela boca? Tanto a remoção das amígdalas como a raspagem da adenoide. Faz raspar? É uma raspagem. Doutor, tem uma história... Hoje é o dia de tirar os mitos, né? De desfazer mitos aqui no Tarde Livre. Se ouvia muito falar que a pessoa que tinha adenoide usava alguns sprays, esse adenoide ficava menorzinho. Quando ele parava de usar esse spray, o adenoide praticamente explodia e dobrava de tamanho, como se fosse um regime, né? Quando você perde muito peso, depois você engorda quase que o dobro. Acontece exatamente isso ainda hoje? Na verdade, assim, o estímulo para a adenoide crescer, ele é máximo até os 3 anos de idade. E aos poucos ele vai diminuindo até que aos 7 anos esse estímulo se torna menor. Então, até os 3 anos, assim, existe um risco.
de você começar um tratamento, a criança responder bem e depois retornar o problema. Não o fato assim de parar o spray e vai retornar tudo de novo, né? Mas existe assim uma tendência até os 3 anos da doença ser mais prevalente e um pouco mais difícil de tratar. Então, o principal ponto é identificar o problema. O que é que essa criança tem? Será que ela tem algum fator obstrutivo? Será que ela tem um adenoide, uma amígdala grande? Será que ela tem só alergia? Será que a respiração pela boca dela é só hábito? Então, tudo daí vai fazer parte do diagnóstico para a gente propor o correto tratamento. Falando em hábito, esses sprays para adenoide é quase que como aquela bombinha para asma, né? Tem gente que não vive sem ela, não fala direito, não respira direito sem aquele sprayzinho. Você se torna dependente desse spray? Não. Esse que é feito para tratar adenoide, é passado realmente por médicos, ele não causa dependência. Então, na hora que você parar de usar, não existe aquela necessidade ou aquele efeito rebote de você manter o uso. Então, ele pode ser algo assim, evitar até acabar a criança indo para uma cirurgia. Tem uns negócios, não sei se ainda vende, né? Mas eu tinha gente que eu conhecia que não mandava ser um tubinho daquele que tinha uma mistura de cânfora com outros produtos que você inalava e melhorava a respiração, principalmente na época de uma gripe, de uma virose. Isso prejudica o cartucho, aumenta a possibilidade dele se desenvolver? Não, substâncias assim que tem um cheiro muito ativo, algumas vezes elas podem ser irritantes. Tô quase dizendo o nome, Pode dizer que tem um cheiro muito forte. Um cheiro muito forte, cânfora. Então, tem algumas pessoas que se dão bem, inalam, realmente dá uma sensação respiratória melhor. Não existe nada comprovado que ele vá ter um efeito benéfico ou vá resolver realmente o fator obstrutivo. Mas a recomendação que a gente faz é evitar o uso excessivo. Ele não causa também dependência, nem efeito rebote, mas se usado com muita frequência pode prejudicar até o olfato da pessoa. Tá, aí a gente está falando para as mães que estão nos assistindo em casa e elas de repente percebem, bom, meu filho já ronca de noite quando ele está dormindo e agora quando ele vai brincar ele fica também com a boca aberta, ou seja, ele está respirando a maior parte do tempo pela boca e pelo nariz ou ele está substituindo a respiração? Então, como o ar não passa bem pelo nariz, ela acaba abrindo a boca para o ar respirar adequadamente. E se a obstrução for muito intensa, o que acontece? Mesmo durante o dia ela vai ficar de boca aberta. Aí vai ficar de boca aberta, pode babar durante o dia. E o respirador oral, ele pode caminhar para 2 problemas. É o problema da deglutição atípica e o problema da face alongada. Então, o que seria isso? A face alongada são as alterações anatômicas que podem decorrer do ronco e da respiração pela boca. Quais seriam? Alteração de oclusão dentária, ou seja, dente torto, mordida cruzada, sobremordidas. O queixo pode tender a ficar um pouquinho mais para trás, é o retrognato. Como o Noel Rosa? O Noel Rosa, né? Aquele queixo assim para trás. Né? Aparecimento de olheiras também se torna bem frequente. Porque a criança não dorme direito, é? A criança não dorme direito, dá uma certa dificuldade de circulação abaixo dos olhos e dá aquela face de cansado, que realmente abaixo do olho fica bem escuro, que é a vulga olheira mesmo. E outros problemas que podem acontecer também seria com relação à deglutição. Tem aquela criança que demora para mastigar, prefere alimentos mais líquidos ou pastosos ao invés de alimentos mais sólidos. Aí amanhã esse menino é muito preguiçoso, não quer comer nada que mastigue, só quer comer coisa fácil, pirê, né, ovinho. Pode ser uma consequência. Então isso já é um sinal de que a criança já é um sinal. Então corre e a gente leva para onde essa criança? Bom, então a avaliação ela é feita assim, o otorrino que dispõe de todo o arsenal para poder fazer uma correta avaliação. Normalmente assim, vai fazer uma consulta mesmo, saber os problemas que estão acontecendo, fazer o exame e pedir algum exame complementar para ver onde é que está a real obstrução. Normalmente os exames que são solicitados, o raio-x do rosto ou a endoscopia do nariz. Então são exames mais realizados para a gente localizar o ponto da obstrução. Endoscopia no nariz? É chamado de nasofibroscopia do nariz ou endoscopia nasal, que é mais fácil de falar. Tem que ser com anestesia, com... Não, é um exame super simples, é feito com anestesia local. Lógico que as crianças não gostam, né? É só o fato de... Imagina, endoscopia... Então, a Dani está falando da endoscopia no braço. Vamos fazer a endoscopia no braço dela. E, não, a criançada, como é que se controla uma criança Pois é, então tem crianças... Sim, que impressionam, que são altamente bem comportadas, fazem o exame sem reclamar nem nada. Isso é uma raridade, Isso né? É uma raridade, é exceção. Mas a maior parte delas, o pai ou a mãe tem que segurar. E a gente até orienta, olha, realmente vai dar pena. Para um adulto deve ser incômodo, imagina para criança, né? Na verdade, assim, o exame varia muito. Me deu uma agonia agora. Me deu um nervoso de pensar que tem um... Vai um trequinho aqui. Não dói, ele dá uma sensação estranha,
Então a gente até fala para os pais, olha assim, a criança não vai gostar, vai chorar, mas não se preocupe que não dói, e é o método mais rápido e mais confiável da gente ter um diagnóstico correto. É só anestesia local, bota um sprayzinho no nariz, o exame demora na faixa de 2, 3 minutos em média. A laringoscopia também é feita? Exato, você complementa o exame descendo um pouquinho a ótica de exame e você aproveita e vê. De uma vez só você faz nariz e laringe. Exatamente. E aí detectado que é problema de amígdala ou de adenoide, amígdala ainda se faz muita cirurgia de amígdala? É igual a adenoide, então assim, muitas vezes a cirurgia é feita combinada, se remove a adenoide e a amígdala. Já tira os dois filtros que a criança tem, vai ficar sem imunidade nenhuma, sem proteção. Tem uma relação custo-benefício. Então, como a gente falou no começo, você só faz se aquilo for o único modo realmente de deixar a criança respirando normalmente pelo nariz. Mas antes disso, você pode tentar tratamento com medicamentos, exercícios com fonoaudiólogo, especialmente se envolver distúrbio de deglutição e hipotonia da musculatura da face. Às vezes a musculatura fica tão fraca pelo fato de estar o tempo todo de boca aberta, que a criança durante o dia fica de boca aberta também, até por conta da flacidez da musculatura. Vai ficar assim, aí fica com uma face de bobo, né? E aí você pode mandar também no dentista para colocar aparelho, quase 7 anos? Pois é, na verdade, se a criança já tem alguma alteração de mordida, uma alteração de posicionamento dentário, então já vale a pena fazer uma avaliação, não inicialmente para colocar o aparelho ortodôntico, mas já para ver o melhor momento para poder realmente tratar essa criança. Porque como a musculatura ela não funciona bem, ela interfere também no posicionamento dos dentes. Crianças que chuparam chupeta, o dedo, elas podem ter esse tipo de problema com mais facilidade que outras ou não? Não existe essa relação. Já que elas conseguiram colocar o dedo para chupar, elas acabam aprendendo realmente a respirar pela boca. Esse tipo de respiração pode prejudicar a oxigenação do cérebro? Pode inclusive dar um problema chamado apneia do sono na criança. Por quê? Porque ela pode não respirar bem, essa não respiração adequada, se ela for bem obstrutiva, ela pode dificultar inclusive a oxigenação e cair o nível de oxigênio no sangue e consequentemente para o cérebro. Durante esses passos, né, de investigação do problema que está levando a criança a ter essa respiração pela boca, quanto tempo se vai queimando etapas, né? Primeiro vamos verificar se é o cartucho, depois vamos verificar se é isso, a mordida, os dentes e tal. Quanto tempo você vê resolvida a situação? 1 ano? Normalmente você assim, o diagnóstico ele é super rápido. Então a primeira consulta você já identifica a criança ronca e respira pela boca, até pela queixa da própria mãe que procura o médico. Você já faz a avaliação, muitas vezes na mesma consulta, e já identifica o problema. Então, como a cirurgia é sempre deixada para a última possibilidade, então você começa o tratamento com remédio. O tratamento você aguarda entre 3 a 6 meses e observa se a criança está respondendo bem. Se a resposta dela não for adequada, então assim, a gente opta pela cirurgia até para evitar o quê? Evitar alterações de crescimento da face, evitar que a criança tenha problemas escolares também, porque como ela não dorme bem, ela pode ficar durante o dia sonolenta, desatenta e prejudicar o rendimento escolar e também prejudicar a questão alimentar. Olha, a gente fez esse alerta, as férias estão chegando, se for o caso, você leva seu filho para um otorrino, verifica o que é que está acontecendo com ele e até o final das férias esse problema pode estar pelo menos resolvido ou amenizado, né? Encaminhado. Pelo menos identificado. Pelo menos identificado. Olha, se você quiser entrar em contato com o Dr. Sérgio Tadeu, otorrinolaringologista, 3457-8288. 3457-8288. Obrigada mais uma vez, Dr. Sérgio, pela participação. Até a próxima. E você não saia daí, porque a nossa programação continua. Agora você assiste Meu Pé de Laranja Lima e tem também Paulo Oliveira na TV na sequência da programação. Eu só volto amanhã às 3 da tarde. Um grande beijo, Ceará, um beijo, Maior Brasil, um cheiro bem grande para todo mundo e até amanhã. Não vá se atrasar para o nosso encontro, tá marcado.